E eu quero começar aqui, então, a pensar com vocês algumas resoluções que nós precisamos ter, então, para a vida toda, não somente para 2022. E a primeira coisa que vem na minha mente quando eu leio aqui o versículo 12, que diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei. Olha que interessante, Paulo está dizendo o quê? Desenvolver o quê, irmãos? O que você tem que desenvolver? A vossa salvação. Mas como assim a salvação não é de graça? A salvação não é dádiva de Deus? Você já vai entender. Então, o primeiro ponto, a primeira resolução que eu gostaria de trabalhar com você nessa noite é que eu vou fazer a minha parte. Repita comigo, vamos lá? Eu vou fazer a minha parte. De novo, para ficar bem fixo, vamos lá? Como assim, pastor? O que Paulo está dizendo, olha, assim como Cristo obedeceu ao Pai, Ele veio, morreu, fez tudo o que Ele tinha que fazer, assim vocês também obedeçam, assim também vocês sejam fiéis, assim também vocês sejam íntegros. E Paulo diz que vocês têm obedecido não só quando eu estou aí, vocês não têm obedecido só quando o pastor Léo e a Ita estão, ou quando vocês vêm na igreja, mas vocês têm obedecido quando nós não estamos também. Vocês têm obedecido perto e longe, vocês têm obedecido dentro da igreja e fora da igreja. Ele fala isso da igreja de Filipos, uma igreja que ele tinha muito amor, muita paixão, porque é uma igreja que nasce num momento interessante, na segunda viagem de Paulo, de viagem missionária, ele desejando visitar as cidades que ele já tinha visitado na primeira viagem missionária, e ele desejava ir para uma cidade chamada Bitínia, e à noite, então, ele tem uma visão, e aí o Espírito Santo impede ele de viajar, e o Espírito Santo fala para ele assim, revela para ele um homem em visão que diz: passa na Macedônia e ajude-nos. E Paulo obedece, Paulo vai para a Macedônia. E aqui, Filipos, essa carta que nós estamos escrevendo agora, já é a igreja de Filipos na Macedônia, é o fruto da obediência daquela visão. Então Paulo está mostrando para eles assim, olha, a obediência gera frutos, amém, amados? É maravilhoso isso. E por que eu coloquei, eu vou fazer a minha parte? Porque, queridos, presta atenção, a salvação é pessoal, é individual, é meu relacionamento com Deus. Embora as bênçãos existem bênçãos coletivas, Deus se agrada quando nós estamos reunidos, glória a Deus por isso, mas a salvação é pessoal. E quando ele trabalha aqui, que nós devemos desenvolver a nossa salvação, ele está dizendo assim: ponham em prática tudo que vocês têm recebido. Aprendam a compartilhar o que vocês têm recebido. Não guardem para vocês. E por que eu estou dizendo eu vou fazer a minha parte, queridos? Tem muita gente desistindo. Tem muita gente olhando para os outros e dizendo: eu não quero mais ser crente, porque aquele, porque isso, porque aquilo. Não, queridos, para. Paulo começa a dizer: assim como Cristo foi obediente. Para de olhar para os outros. Quando Paulo escreve para o seu jovem discípulo Timóteo, ele diz assim, uma palavra muito interessante, várias vezes, 1 Timóteo ele vai falar: tu, porém, Timóteo, quanto a você, Timóteo, as pessoas podem desistir, você pode estar no meio de uma geração que começa e não termina nada. Então, tinha um professor na faculdade que dizia para nós assim: nós temos uma geração que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Não sei se existe essa palavra, né, cara? Mas tem muita gente que é assim, começa um monte de coisa e não acaba nada. E ele fala isso para Timóteo: você, porém, seja diferente. Você, porém, faça a tua parte. 1 Timóteo 4,16, ele diz: Timóteo, cuida de você mesmo. Guarde a fé, guarde a palavra, guarde a doutrina,
Porque quando você fizer isso, quando você cuidar de você mesmo, você vai salvar tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem, aqueles que te escutam. Eu acho tão maravilhoso isso, amados. Porque eu vejo muita gente desistindo por causa do outro. Muita gente desistindo, porque olha, ele olhava para o homem. Mas Paulo diz assim: vocês têm obedecido, eu estando presente ou não. Eu sou o fundador da igreja, eu fui o apóstolo que levou a palavra, mas mesmo eu não estando, vocês permanecem fiéis. Eu lembro que quando eu estava em Sorocaba pastoreando, tinha gente que começou a parar de ir na igreja, começou a parar de seguir o evangelho. E eu fui visitar alguns e falou: pastor, não dá. Você viu fulano, era líder da igreja, agora ele desistiu, não está nem na igreja mais. Pastor, você viu o ciclano, pastor, ele se declarou homossexual. E sabe o que eu falava para essas pessoas? E daí? Cuida de ti mesmo. Cuida da tua vida, cuida de você. Está entendendo, amados? Quantas vezes a gente está sempre pendente do outro? Não, primeiro Deus está dizendo, Paulo dizia para Timóteo: cuida de você mesmo. E é interessante, amados, quero que você vá comigo no texto, que você vai entender o que eu quero falar melhor. Vamos voltar em Salmo 92, volta na sua Bíblia, Salmo 92. Salmo de número 92. A partir do versículo 12. Acharam? Salmo 92, 12, é muito interessante. O que diz? Mas o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha salvação, e nele não há injustiça. Olha que texto maravilhoso. Como começa o versículo 12? Mas os justos florescerão. Quem quer florescer aqui, queridos? Todo mundo quer florescer. Mas qual é o processo para florescer? Daí quando você estuda um pouquinho sobre a palmeira, é interessante que a palmeira, ela demora em média 7 anos para começar a crescer. 7 anos. Mas enquanto isso, as suas raízes estão crescendo. Suas raízes estão penetrando na terra, estão se estendendo. E outra citação que ele faz aqui é o cedro do Líbano, não é verdade? Vocês serão como palmeira e também serão como cedro. E é interessante que a característica do cedro também é o seguinte: depois de 3 anos, ele cresceu apenas 5 centímetros. Mas as suas raízes cresceram mais de 2 metros. E uma característica das raízes do cedro do Líbano, porque ele nasce em regiões desertas, assim como a palmeira, é que quando ele encontra uma rocha, a maioria das árvores, quando chega na rocha, dá uma parada. A raiz para ali. Mas a do cedro não. Ela envolve a rocha, abraça a rocha e continua a crescer. E uma resolução bacana para esse ano. Que tal a gente começar a crescer para baixo um pouco, queridos? Porque depois de 7 anos, a palmeira começa a crescer. Mas ela cresce porque ela tem raízes profundas. E ela está no deserto, num clima hostil. Vai vir vento, tempestades, ela vai vir vergar para cá, para lá, mas nada vai quebrá-la, porque ela tem raiz. E outra coisa,
A palmeira dá sombra, faz sombra no deserto. Que em nome de Jesus, nós possamos ser palmeira nesse tempo de tantos desertos na vida. Que possamos ser lugar de abrigo, que possamos ser lugar que dá sombra para os outros, assim como o cedro do Líbano. Quando eu falo vou fazer a minha parte, é nesse sentido. Ter um relacionamento com Deus. Obedeça ao Senhor. Pare de olhar os outros. Olhe para você mesmo. Olhe para dentro. Diga, Senhor, eu quero crescer para dentro. Uma vez eu usei essa expressão numa ministração. Eu falei, Senhor, eu quero crescer para baixo. Teve gente que falou, que coisa estranha. Mas em nome de Jesus, que nós possamos orar assim. Que nada nos abale, que possamos estar enraizados no Senhor. Eu acho tão linda essa ideia do cedro, que quando ele chega na rocha, ele abraça a rocha, e Jesus é comparado também a uma pedra, a uma rocha. Abraça o Senhor em 2022, meu querido. Avança, creia no Senhor. E Paulo diz, olha, desenvolva a sua salvação. E é bacana o verbo que ele usa aqui, desenvolvei, ou põe em prática, ou põe em ação, como diz a NVI, que é um verbo grego que significa literalmente, continuem trabalhando, não parem, não desistam, continuem trabalhando. Continue crescendo para baixo e depois para cima. Não parem, não desistam. E é interessante que ele fala que tudo isso com temor e tremor. Que possamos voltar a ter reverência diante do Senhor. Estamos diante de um Deus que é todo poderoso. E quantas vezes tratamos Deus como um qualquer. Quantas vezes começamos nossas orações à noite e não terminamos, acordamos outro dia e terminamos de orar. Que nós aprendamos realmente a estar diante do Senhor com temor e tremor, sabendo quem Ele é. Mas o mais maravilhoso é que Paulo diz assim, versículo 12, assim, pois, amados meus, somos amados pelo Senhor. E ele usa uma palavra também interessante, como sempre obedeceram, manifesta constância, integridade. Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua. Você decide isso. É uma decisão pessoal. Meu marido não quer orar, eu vou orar. Minha esposa, eu vou orar. Eu vou fazer, não importa. Cuida de ti mesmo. É impressionante isso.